Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 5 de novembro de 2022. Estamos introduzindo a lição de número 7 do nosso trimestre, cujo tema será a vitória de Cristo sobre a morte. O texto principal do nosso estudo dessa semana, Apocalipse capítulo 1, versos 17 e 18, que diz assim: Ao vê-lo cair aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Se há uma coisa que nós podemos ter a plena certeza a respeito do ministério de Cristo Jesus, bem como de tudo que ele fez em favor da humanidade e daquilo que ele está fazendo em favor da humanidade, é que dois elementos que estão intimamente relacionados, eles têm a primazia dentro do trabalho de Cristo Jesus. Na semana passada, tivemos a oportunidade de estudar um pouco a respeito da importância da cruz de Cristo Jesus dentro do papel de salvação da humanidade. Vimos que Cristo Jesus nasceu para morrer. Ele nasceu com esse propósito, desde o momento em que João vai apresentá-lo, já no capítulo 1 do seu evangelho, ele já coloca na boca de João Batista a apresentação de Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus o tempo todo, ele está focado nesse objetivo, nesse propósito. Acredito que isso ficou muito claro para a gente no estudo da lição da semana passada. Entretanto, descobrimos que dentro dos escritos do apóstolo Paulo, Paulo vai colocar a ressurreição como sendo um elemento tão importante quanto a própria cruz. Repare que em 1 Coríntios capítulo 2, verso 2, Paulo diz assim, decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Você percebe que a morte de Jesus é central. Entretanto, na mesma carta, no capítulo 15, versos 16 a 18, além de mencionar a morte de Cristo, que é central, o apóstolo Paulo ainda diz, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Nessa perspectiva, o que Paulo está dizendo é que tão central quanto a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário é a sua ressurreição. Veja, porque se na morte Jesus pagou o preço pelos pecados da humanidade, na ressurreição ele garante ou garantiu para cada um de nós a possibilidade de também vivermos com ele. É tanto que no próprio batismo cristão, quando paramos para pensar sobre isso, o batismo, o apóstolo Paulo vai mencionar que nós somos batizados na morte e ressurreição de Jesus. Quando somos colocados embaixo da superfície da água e estamos morrendo por uma velha vida. E quando somos trazidos para cima da água, estamos ressuscitando com Cristo Jesus para uma nova vida. Tudo dentro do contexto do cristianismo lembra a morte e ressurreição de Jesus. Porque nela nós encontramos o parâmetro para a nossa própria experiência com Cristo. Repare que quando nós pensamos a respeito dessa questão da morte e ressurreição, nós pensamos também naquilo que é mais central dentro da pregação do Evangelho. No nosso guia de estudos, no auxiliar da lição, encontramos um parágrafo fantástico que explica exatamente isso, que diz assim, a cruz é a vitória de Cristo sobre o pecado, a morte e o diabo. E a ressurreição de Jesus é o evento triunfal culminante. A morte não pôde reter Jesus, pois ele nunca cometeu pecado e todas as suas ações foram puras. A morte de Jesus é o ponto central de suas realizações. Mas a cruz sem a ressurreição se tornaria apenas uma bela filosofia de serviço altruísta e não teria significado salvífico. Além disso, a cruz sem a ressurreição seria uma demonstração de amor sacrificial, mas não teria poder para transformar vidas. Não traria uma solução decisiva para o problema do pecado e da morte e seria incapaz de dar vida eterna aos crentes. Até porque, quando lemos o que principalmente o apóstolo Paulo vai falar a respeito da ressurreição de Cristo, ele vai mencionar que o mesmo poder que trouxe Cristo Jesus de volta à vida, o mesmo poder que ressuscitou a Cristo Jesus, foi o poder que trouxe a existência, o que trouxe a vida
aqueles que foram ressuscitados por Jesus. Nós vimos também, há algumas semanas atrás, que a ressurreição, dentro do contexto da Bíblia, é uma realidade. Vimos a ressurreição de Moisés, a ressurreição do filho da viúva de Sarepta, vimos a ressurreição do filho da mulher de Sunem, a ressurreição do filho da viúva de Naim, a ressurreição da filha de Jairo, a ressurreição de Lázaro. O mesmo poder que fez com que Cristo Jesus voltasse à vida foi o poder que agiu em todas as ressurreições. E mais do que isso, é o poder que age para transformar vidas, para fazer com que os seres humanos, feitos à imagem e semelhança de Deus e que foram infectados pelo pecado, tenham a possibilidade de viver em Cristo Jesus e ser completamente transformados pelo poder do Espírito do Senhor. Nessa semana, teremos a oportunidade de entender um pouco da relevância da morte de Jesus Cristo, bem como da sua ressurreição. Veja o que o nosso guia de estudos diz. No entanto, é difícil entender por que a ressurreição de Cristo e com ela a nossa ressurreição são tão importantes se, conforme a crença de muitos, os mortos em Cristo já estão desfrutando das bem-aventuranças no céu, pois foram para casa para estar com o Senhor. Seja como for, nessa semana estudaremos sobre a ressurreição de Cristo e todas as evidências convincentes que ele nos deu para crermos nela e, ao mesmo tempo, a relevância da ressurreição para a nossa própria história no dia de hoje. Vamos orar pedindo a Deus para que nos ajude a compreender esses princípios e, ao mesmo tempo, pedir que esse mesmo poder que agiu ressuscitando Cristo dos mortos, que possa agir também na nossa vida, fazendo com que sejamos à semelhança dele. Ore comigo. Obrigado, Pai, porque em Tua palavra descobrimos que Cristo Jesus foi ressuscitado dos mortos, mas que através do que Ele fez e do poder que agiu nele, nós também podemos encontrar vida eterna em Cristo Jesus. Ajuda-nos a podermos nessa semana entender como isso funciona. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?